E aí, pessoal? Nessa aula nós vamos estudar o comportamento de barras submetidas à flexão, que é uma das principais solicitações incidentes nas estruturas utilizadas na construção civil. Vigas, pilares, lajes, escadas, reservatórios, fundações, estruturas de contenção, enfim, quase todos os elementos estruturais empregados tradicionalmente na construção civil estão submetidos à flexão, seja ela acompanhada ou não de outro esforço. Beleza? Eu estarei aqui falando sempre no estudo de vigas, das principais aplicações que eu vou trabalhar com vocês, dos conceitos que serão aqui apresentados, serão no projeto de vigas. Porém, a teoria que será apresentada aqui será válida para qualquer barra submetida predominantemente à flexão. Ou seja, essa base teórica será usada também na análise desses demais elementos estruturais que eu acabei de mencionar. Portanto, é importante eu frisar que, embora aqui na disciplina as nossas aplicações práticas sejam sempre voltadas para a viga, a teoria aqui possui um emprego um pouquinho mais amplo, beleza? A rigor, as vigas são elementos de barra, isto é, elementos cujo comprimento longitudinal é significativamente superior às dimensões da seção transversal, que estão sujeitas a cargas transversais ao seu eixo longitudinal. Por essa razão, as vigas estão sujeitas preponderantemente à flexão. Porém, conforme vocês já viram lá na mecânica geral, comumente na viga também são desenvolvidas em seu interior forças de cisalhamento. Cabe mencionar também que as vigas podem sim estar submetidas, embora seja menos usual, a forças axiais e a momentos de torção. Nesse primeiro momento, nós vamos focar no estudo das vigas submetidas à flexão pura, isto é, a vigas submetidas apenas à ação do momento fletor, muito embora na realidade as vigas estejam quase sempre sujeitas à ação combinada da força cortante com o momento fletor. Nessa imagem em tela, a gente consegue ver aqui de forma bem notável várias vigas. Aqui, por exemplo, esses painéis de vidro da cobertura se apoiam e, portanto, geram uma ação proveniente da força-peso que age na vertical, nesse conjunto de elementos metálicos dispostos na horizontal. Sendo assim, essa grelha, que serve de apoio para a cobertura, será composta por um conjunto de vigas. Então, usualmente, as vigas estão na horizontal e submetidas à ação da gravidade, que é transversal ao seu eixo, fato que irá gerar flexão. Nessa outra imagem aqui, por exemplo, nós podemos ver uma viga que serve de apoio aqui para uma laje, essa laje aqui de cobertura, e para uma alvenaria. Como nós temos uma área de contato muito grande aqui entre a alvenaria, a laje e a viga, nós podemos assumir que esses elementos vão gerar na viga uma carga uniformemente distribuída. Além disso, essa viga serve de apoio para uma outra viga que, por ter uma pequena área de contato, vai gerar uma força concentrada. Então, com base nesse caso aqui em tela, a gente pode inferir que, numa edificação com um sistema estrutural tradicional composto por lajes, vigas e pilares, a viga tem a função de servir de apoio e, portanto, receber as cargas que vão incidir sobre a laje. E aí, da mesma forma que as lajes, as vigas vão transferir essas ações para os seus elementos de apoio, que nesse caso aqui são os pilares. Mas lembrando que a gente pode ter casos de viga que se apoia em outras vigas, né? Mas enfim, os pilares vão se apoiar nas fundações que se apoiam no solo. Em outras palavras, a laje, que é esse elemento plano aqui de pequena espessura que representa o piso ou cobertura das edificações, lança a carga gerada, por exemplo, pelo peso das pessoas, dos móveis, do telhado, pelo seu peso próprio, enfim. Lança as cargas que agem nos pisos e coberturas nas vigas, que, por sua vez, vão somar a essa carga o seu peso próprio e a carga de, como nesse caso aqui, eventuais paredes, para transferir para os pilares, que aí vão somar o seu peso e as ações que incidem diretamente sobre eles, como, por exemplo, a ação do vento, para daí jogar nas fundações que vão finalmente descarregar todas as ações que incidem na edificação no solo. Ou seja, a viga vai estar submetida preponderantemente à flexão, porém, essa outra viga aqui, essa viga secundária, pode gerar uma torção na viga que lhe serve de apoio. No pilar pode, além da carga axial decorrente do peso, sofrer uma flexão devido à ligação rígida com a viga, né, ou devido ao vento que vai agir na horizontal e, portanto, perpendicular ao seu eixo. Enfim, na realidade, as estruturas estão sujeitas à ação combinada dos esforços internos. Só que a gente vai continuar estudando as tensões e deformações representadas por cada esforço de maneira isolada,
para daí depois a gente superpor esses efeitos. Então nós já vimos as barras carregadas axialmente para estudar o esforço normal, já vimos as barras sujeitas à torção, e a partir de agora nós vamos focar no estudo do momento fletor e da força cortante, que estão presentes em quase todas as vigas. Beleza? Bem, eu falo isso sempre, mas é bom reforçar. Nessa disciplina de resistência dos materiais 1, nós estamos basicamente buscando relações que nos possibilitem estimar as tensões internas nos elementos estruturais a partir das suas resultantes, ou seja, a partir dos esforços internos. Aí nós já vimos como fazer isso no caso das barras carregadas axialmente e no caso das barras torcidas. Agora nessa aula nós vamos desenvolver a famigerada fórmula da flexão, que vai nos permitir obter as tensões normais desenvolvidas nas barras que estiverem fletidas. E aí depois a gente finaliza a disciplina com a tensão de cisalhamento representada pela força cortante e com a ação combinada desses esforços. E aí, pessoal, é notável que vocês precisam lembrar como são obtidos os diagramas de momentos fletores e de forças cortantes, porque será a partir desses que nós vamos obter as tensões nas vigas, do mesmo modo que nós fizemos com a força normal e o momento de torção. Então aqui não vai ser diferente, né? Vocês aprenderam a traçar esses diagramas lá na mecânica dos corpos rígidos, né? Lá na mecânica geral, para poder usar agora para a gente estimar as tensões. Então, para quem não viu ou não aprendeu direito como se traça diagramas de força cortante e de momento fletor, seja pelo método das seções ou pelo método gráfico, lá na mecânica geral 1, aproveite para relembrar porque a gente vai precisar. Pois bem, para entender o que ocorre nas barras fletidas, nós vamos analisar esse elemento reto, homogêneo, de seção retangular constante, que possui um plano de simetria e que tem marcado linhas verticais e horizontais. Caso sejam aplicados momentos nas extremidades dessa peça, simulando assim uma flexão pura, será possível notar que as fibras longitudinais do elemento irão se curvar, isto é, vão fletir, e que por essa razão as seções transversais irão girar no sentido do eixo. E aí por essa figura aqui é possível notar que as linhas transversais, embora girem, vão continuar retas. Bom, esse giro nas seções transversais irá provocar uma aproximação das seções na parte superior e um afastamento na parte inferior, de tal modo que as fibras longitudinais situadas acima do eixo da peça serão comprimidas, enquanto aquelas que estão abaixo serão tracionadas. Então é isso, conforme a gente pode ver, os pontos mais distantes do eixo acabaram se aproximando mais do que pontos mais próximos ao eixo, e em um determinado ponto, ao longo da altura da peça, as fibras longitudinais deixam de estar comprimidas e passam a ser tracionadas. Essa superfície que estará entre as regiões comprimidas e tracionadas é denominada superfície neutra. E, portanto, o eixo longitudinal da barra, que fica dentro dessa superfície neutra, não terá mudança no seu comprimento, ou seja, nem vai estar sendo comprimido, nem vai estar sendo tracionado. O eixo até fica curvo, porém, sem mudar de comprimento. E aí, outra deformação que é importante a gente notar nas peças fletidas é que, devido ao efeito de Poisson, a seção transversal vai deformar dentro do seu próprio plano. Então, além daquela deformação longitudinal que ocorre quando as seções transversais giram, nós também teremos deformações axiais segundo os outros eixos, né? Então, se nós chamarmos aqui o eixo longitudinal de X, também haverão deformações em Y e em Z, devido à deformação de X que ocorre em função da flexão. Como assim? A gente viu lá, quando eu estava ensinando sobre o coeficiente de Poisson, que se nós alongarmos, por exemplo, uma barra de seção circular, haverá simultaneamente uma redução do diâmetro. E se por outro lado nós comprimirmos a peça, o diâmetro aumenta. Pois bem, nas barras submetidas à flexão, nós temos uma parte da seção sendo comprimida e uma parte sendo tracionada. Nessa região que é comprimida, nós teremos uma redução da seção transversal. E na parte que ela fica tracionada, nós teremos um aumento da seção transversal, fazendo com que a peça tenha essa deformação aqui, ó. Vai ficar parecendo um pão de forma. Só, pessoal, que essa deformação no plano será desprezada aqui na nossa formulação. Tá bom? Então, após a deformação, a gente vai assumir que uma seção, por exemplo, retangular, vai permanecer retangular. Tá bom? Bom, então, resumindo, né? Com base na observação das deformações que nós acabamos de fazer, nós vamos adotar as seguintes hipóteses. O eixo longitudinal
posicionado na superfície neutra não sofrerá nem tração nem compressão. As seções transversais da viga permanecerão planas e perpendiculares ao eixo longitudinal após a deformação, e essa hipótese nos permitirá assumir que a deformação normal longitudinal irá variar linearmente ao longo da altura da viga. E por último, conforme eu acabei de mencionar, nós vamos desconsiderar as deformações da seção transversal dentro do próprio plano devido ao efeito do Poisson. Beleza? Essas hipóteses aqui são chamadas de hipóteses da viga de Bernoulli. E elas nos trazem certas facilidades na formulação que eu vou mencionando com vocês à medida que a gente for desenvolvendo as nossas equações, tá bom? Dito isso, como de costume, nós vamos agora isolar um elemento infinitesimal localizado a uma distância x ao longo do comprimento da viga. Eis aqui então uma vista lateral desse elemento infinitesimal. Na posição da superfície neutra, o segmento possui um comprimento dx. Agora, avaliando um outro segmento localizado a uma distância y do eixo neutro, ele possuirá, antes da deformação, um comprimento dx igual ao da superfície neutra. Portanto, chamando aqui de ds, o comprimento do segmento nessa posição y, nós teremos que, antes da deformação, ds será igual a dx. Beleza? Porém, após a deformação, o segmento ds terá seu comprimento reduzido para ds', enquanto o segmento na superfície neutra vai continuar com o comprimento dx, porque, conforme eu já anunciei nas hipóteses, no eixo neutro a peça não é comprimida nem tracionada. E reparem, pessoal, que nesse caso, a barra está submetida a uma flexão que a gente chama de positiva, que é aquela que promove um encurtamento das fibras superiores, uma compressão na parte superior da peça e uma tração na parte inferior. Pois bem, agora nós vamos calcular a deformação axial nesse segmento na posição genérica y ao longo da altura. Essa deformação vai ser variação do comprimento sobre o comprimento inicial, isto é, vai ser ds', que é o comprimento final, menos ds, que é o comprimento inicial, dividido por ds. Como ds, que é o comprimento antes da deformação, é igual a dx, nós temos que a deformação longitudinal pode ser igual a ds' menos dx sobre dx. E aí, pessoal, como esse ângulo de rotação aqui dθ entre os lados da seção transversal é muito pequeno, nós podemos aproximá-lo à sua tangente. Ou seja, esse comprimento dx aqui será aproximadamente igual a dθ vezes esse raio de curvatura ρ do eixo longitudinal. Assim como esse comprimento de arco aqui ds' será aproximadamente igual a dθ vezes o raio de curvatura desse segmento em y, que será igual a ρ menos y. Então, substituindo aqui ds' e dx pelos comprimentos de arco que eu acabei de mencionar, nós chegamos ao seguinte resultado. Então, nós conseguimos cortar aqui o dθ e esse ρ com esse ρ vão se anular. Portanto, a deformação em uma posição genérica qualquer ao longo da altura da viga será igual a menos y, que é a distância do eixo do elemento até a posição onde essa deformação está sendo calculada, dividido pelo raio de curvatura do eixo longitudinal ρ. E aí, pessoal, esse sinal negativo aqui para deformação indica que acima do eixo neutro, isto é, para valores positivos de y, haverá uma contração, enquanto para valores negativos de y, ou seja, valores abaixo do eixo neutro, haverá um alongamento. Porque lembrando, a gente convencionou lá atrás que uma tensão normal seria positiva quando tracionasse a peça e negativa quando comprimisse, tá bom? E aí, pessoal, essa relação nos mostra que a deformação normal longitudinal vai variar linearmente com y em relação ao eixo neutro. Então, se nós chamarmos de C essa distância da fibra mais externa ao eixo neutro, que é a posição onde a deformação máxima ocorre, nós podemos dizer que, por semelhança de triângulo mesmo, a deformação ε está para y, assim como a deformação máxima estará para C. Beleza? Bem, pessoal, se nós partirmos do pressuposto que o material em análise tem comportamento linear elástico, nós podemos empregar a lei de Hooke e dizer que a variação linear da deformação deve ser consequência de uma variação linear da tensão normal. Afinal, para um material de comportamento linear elástico, tensão e deformação são proporcionais e essa proporcionalidade é expressa pelo módulo de elasticidade. Então, se nós usarmos a lei de Hooke aqui e trocarmos essa deformação pela razão da tensão pelo módulo de elasticidade, nós chegamos aqui a essa relação da tensão. Dá no mesmo se nós fizermos aqui a semelhança de triângulos.
Bem, essa equação, pessoal, vai representar a distribuição de tensão na área da seção transversal do elemento. Tá bom, pessoal? Então, só reiterando aqui a nossa convenção. Se o momento interno for positivo, valores positivos de y, isto é, posições acima do eixo neutro, vão fornecer valores negativos de tensão, que indicam uma compressão. Portanto, uma flexão positiva é aquela que gera tensões de compressão na porção superior do eixo neutro e tensões de tração na porção inferior. E aí, pessoal, embora seja um tópico de aula mais à frente do nosso curso, cabe aqui eu fazer uma menção ao concreto armado. Esse material possui uma boa resistência à compressão para as solicitações usuais das edificações, porém tem uma resistência à tração baixa, que chega a ser cerca de 10% da sua resistência à compressão. Sendo assim, em elementos submetidos à flexão, o concreto simples não seria tão atrativo, uma vez que a peça estaria sendo simultaneamente comprimida e tracionada, e aí essa deficiência, essa limitação em absorver esforço de tração de maior intensidade, faria com que o conjunto não tivesse um desempenho adequado quando submetido a esse tipo de solicitação. E aí, para driblar essa deficiência do concreto, foi desenvolvido o concreto armado, que é o concreto com armadura, com barras de aço em seu interior que serão responsáveis por absorver os esforços de tração. Então, o concreto na sua região tracionada vai fissurar para pequenos níveis de tensão de tração, e a partir daí o aço, que estará incorporado ao concreto, que será envolvido pelo concreto e unido por aderência, irá resistir a essa tensão. Então, no modelo de cálculo de uma peça de concreto armado, a gente tem uma situação parecida com essa aqui da figura. Na região comprimida, nós temos a tensão de compressão sendo absorvida pelo concreto, e na região tracionada, a gente assume que o concreto vai fissurar para baixos níveis de tensão, e, portanto, a gente desconsidera a sua resistência nessa região, ficando para o aço a função de absorver essas tensões de tração aqui. Aí, nesse caso, nós temos um conjunto eficiente para absorver os esforços de flexão que atuam, como eu já comentei, na maioria dos elementos estruturais. Então, se vocês repararem na arquitetura romana, mais antiga, os vãos geralmente eram vencidos com arcos, e não com vigas retas, porque lá se utilizava muito blocos de rocha, e o concreto é uma rocha artificial, que assim como o concreto tem deficiência a absorver esforços de tração. Então por isso se usavam aquele formato de arco, que tem seus elementos dispostos de tal forma que no interior da peça sejam desenvolvidos apenas esforços de compressão. Pois bem, então se nós tivéssemos aqui uma viga contínua de concreto armado, nós teríamos partes da viga submetidas a uma flexão positiva, que é essa que tem curvatura para cima, e trechos aqui em que nós teríamos uma flexão negativa, em que a curvatura está para baixo. Pois bem, nessa região da viga em que nós temos uma flexão positiva, as tensões de compressão estariam na parte superior do eixo e as de tração na parte inferior. Então, se a tração está na parte de baixo, a armadura que reforça essa viga também deve ser posicionada nessa porção. Então, nesses dois segmentos aqui em que a flexão é positiva, a armadura ficaria posicionada na parte de baixo. Já nessa região aqui central, em que a flexão é negativa, nós teríamos as tensões de tração ocorrendo na parte de cima da viga. Então, do eixo neutro para cima, nós teríamos a tração e do eixo neutro para baixo, compressão. Na região de baixo, o concreto absorveria bem as tensões, só que na parte de cima nós precisaríamos reforçar com armadura de aço para absorver as tensões de tração. Entenderam, pessoal? Então, o diagrama de momento fletor, que tiver regiões positivas e negativas, vai nos indicar, por exemplo, nas estruturas de concreto armado, onde eu devo reforçá-las, ou seja, onde eu devo posicionar a armadura. E a quantidade de material, a quantidade de aço e de concreto, será definida a partir da magnitude dos momentos fletores que a gente vai usar para poder estimar a tensão que atua nesses materiais. Beleza? Bom, eu tenho falado muito que as tensões variam linearmente a partir do eixo neutro. No eixo neutro nós não temos nem tensão de tração nem de compressão, e os valores máximos dessas tensões são nas posições mais distantes do eixo neutro, ou seja, tudo depende da posição do eixo neutro. Porém, onde ele está localizado na seção transversal? Essa é a resposta que nós vamos obter agora. Bom, no eixo neutro a fibra não está comprimida nem tracionada. Ou seja, a força resultante produzida pela distribuição de tensão na área da seção transversal deve ser nula. Tá bom? Então tenhamos isso em mente. A força resultante tem que ser igual a zero. Se nós destacarmos aqui um elemento infinitesimal de área dA,
a força elementar, né, ou seja, a força resultante nesse elemento, será obtida multiplicando a tensão que se distribui nesse elemento por sua área, nesse caso dA. Então essa força resultante aqui elementar dF será igual a sigma dA. Para a gente encontrar, portanto, o valor de F, o valor da força resultante, basta a gente integrar. Então F, que é essa força resultante, será igual à integral de sigma dA. E aí, pessoal, a gente partiu da análise daquele elemento infinitesimal de comprimento dx, né, encontrou uma relação da deformação, disse que a deformação longitudinal era igual a y, a menos y, na verdade, sobre o raio de curvatura, não é isso? E aí depois a gente aplicou a lei de Hooke e chegou a essa conclusão, né, que a tensão em qualquer ponto ao longo da altura da peça vai ser igual a menos y, que é a posição em que a tensão está sendo calculada, dividido por c, que é a distância da fibra mais comprimida ou mais tracionada do eixo neutro, né? Ou seja, a distância do topo ou da base em relação ao eixo neutro, vezes a tensão máxima. Então, se nós substituirmos essa relação aqui nesse sigma dA, nós chegamos à conclusão que a força resultante, que tem que ser igual a zero, vai ser igual a menos y sobre c vezes sigma máximo dA. Bem, a tensão máxima e essa distância c são constantes, né, na área e, portanto, saem da integral. O y, por outro lado, varia aqui na área e, portanto, não pode sair dessa integral. Ou seja, nós chegamos à conclusão que, para que a força resultante seja igual a zero, a tensão máxima dividida pelo c, vezes a integral de y dA tem que ser igual a zero. Só, pessoal, que a tensão máxima sobre c é uma constante aqui diferente de zero, né? Não pode ser igual a zero. Se, é claro, a flexão estiver acontecendo. Então, para que essa condição aqui seja satisfeita, essa integral aqui é quem precisa ser igual a zero. Isto é, o momento de primeira ordem, né, o momento estático aqui da área da seção transversal do elemento em torno do eixo neutro tem que ser igual a zero. E isso só ocorre se o eixo neutro estiver posicionado no centroide horizontal da seção transversal. Tá bom? Então é isso. Até agora a gente chegou a duas conclusões, né? Uma que a variação da tensão, assim como a variação da deformação, é linear ao longo da altura do elemento, e que na posição do centroide nós teremos também o eixo neutro, que é onde a peça nem está comprimida nem tracionada, ou seja, é o ponto a partir do qual a seção deixa de estar comprimida e passa a ser tracionada e vice-versa. Ok? Chegamos a essas duas conclusões. Pois bem, agora a gente vai chegar finalmente na fórmula da flexão. E para tanto nós também vamos destacar aqui um elemento infinitesimal de área dA, que está localizado a uma distância y em relação ao eixo neutro da barra, que, mais uma vez, lembrando, é a posição do centroide. Bom, pessoal, o momento que é aplicado à peça, né, é absorvido internamente. Então, nós temos um momento fletor interno que vai representar o conjunto de forças que atuam na seção transversal dessa peça. Né? Então, esse momento interno aqui tem que equilibrar as tensões internas, né? Tem que ser equivalente às tensões internas. E o momento interno resultante, pessoal, é equivalente à soma de todos os momentos elementares sobre a área da seção transversal. Então nós vamos destacar aqui um elemento para poder fazer essa análise, sendo esse elemento de área dA. E aí esse momento elementar, né, o momento produzido nesse elemento, será obtido pelo produto da força elementar vezes a sua distância perpendicular ao centro do eixo, que nesse caso aqui é y. E aí nós vimos há pouco, né, que essa força elementar dF é, na verdade, a resultante da tensão aqui que atua nessa área, né? Ou seja, esse dF é igual à tensão normal, a uma distância y do eixo, vezes a área na qual ela se distribui, que é dA. Então, dF é igual a sigma dA. Mas enfim, né, pessoal, esse momento aqui elementar dm é igual a y dF, portanto, esse momento m, esse momento interno resultante m, será igual à integral dos momentos produzidos em cada elemento. E aí o dF, né, conforme eu acabei de mencionar, pode ser substituído por sigma dA. Como essa tensão numa posição y varia linearmente ao longo da altura, a gente aplica aquela semelhança de triângulo, né? Ou seja, a gente sabe que sigma é na verdade igual a y sobre c vezes a tensão máxima, sendo c aqui essa maior distância em relação ao eixo neutro da peça. Bom, e aí, mais uma vez, né, a tensão máxima e essa posição C são constantes na área e, portanto, saem da integral, que nos leva a concluir que esse momento interno resultante será igual à tensão máxima sobre a distância dessa tensão em relação ao eixo neutro, vezes a integral na área de y ao quadrado dA.
A integral aqui nessa equação, pessoal, depende somente da geometria do eixo e representa o momento de inércia da seção transversal calculada em torno do eixo neutro. Então, se vocês lembrarem lá da mecânica geral 1, aqui é a definição de momento de inércia, né? Portanto, substituindo aqui essa integral pelo momento de inércia, né, e isolando a tensão, nós temos que a tensão máxima pode ser estimada multiplicando o momento interno resultante, né, que é o momento que a gente extrai do diagrama de momento fletor, pela distância do centroide até a fibra mais comprimida ou mais tracionada, né, ou seja, pela distância do centroide até o ponto onde a tensão máxima ocorre, dividido pelo momento de inércia da seção transversal em torno do eixo neutro. Entendido, pessoal? Bom, como essa variação de tensão é linear, se nós quiséssemos calcular a tensão em qualquer ponto, né, da altura da peça, ou seja, por exemplo, calcular a tensão sigma a uma distância y do eixo neutro, basta a gente multiplicar o momento interno pela distância y e dividir pelo momento de inércia da seção transversal. E essa, pessoal, é a nossa fórmula da flexão. Beleza? E aí reparem, pessoal, aqui o sinal negativo, que vai nos indicar se a tensão é de tração ou de compressão, né? E aí lembrando, pessoal, que o sinal do momento fletor também vai dizer se a tensão é de tração ou de compressão, né? Ou seja, se o momento interno, né, se o momento lá do diagrama for positivo, valores de y positivos, ou seja, acima do eixo neutro, representam uma tensão de compressão, ao passo que se o momento for negativo, os valores positivos de y vão indicar uma tração, né? Esse sinal aqui vai ficar o menos do momento com o menos da equação, vai ficar positivo. Então, pessoal, não esqueçam, sempre que a gente disser aquela barra está submetida a uma flexão positiva, o que a gente está querendo dizer em termos de tensão? Nós estamos dizendo que a parte acima do eixo neutro vai estar comprimida e a parte abaixo do eixo neutro, ou seja, abaixo do centroide, vai estar sendo tracionada. E no contrário, né, na flexão negativa, a parte que fica tracionada da peça é a parte de cima e a de baixo fica comprimida. Essa nomenclatura, inclusive, a gente usa nas armaduras de concreto armado, de vigas de concreto armado, né? As armaduras positivas da viga são aquelas que a gente posiciona na parte de baixo, que é onde vai estar a tração, e as armaduras negativas são aquelas que a gente posiciona na parte de cima, que também é onde vai estar a tração no caso de peças fletidas negativamente. Tá claro, pessoal? Bom, para finalizar aqui, pessoal, eu queria comentar com vocês sobre o módulo de resistência, né? Que é uma medida que relaciona essas duas propriedades geométricas da fórmula da flexão. Na fórmula da flexão nós temos que a tensão máxima vai ser M vezes C sobre I. Então, chamando I sobre C de W, né, que é o nosso módulo de resistência, nós temos uma grandeza aqui, né, que relaciona as propriedades geométricas da seção transversal, que nos indica que quanto maior for o seu valor, né, quanto maior for o valor de W, mais resistente a peça será à flexão. Então, W aqui é uma propriedade inversamente proporcional à tensão, o que deixa claro que as vigas devem ser projetadas com um valor de W maior possível. Beleza? Então, por exemplo, se nós estivermos trabalhando com vigas de seção retangular, o centroide vai estar posicionado no meio da viga, isto é, se ela tiver uma altura H e uma base B, o centroide vai estar posicionado em H sobre 2. Então, o C vai ser igual a H sobre 2. E o momento de inércia de uma seção retangular de base B e altura H é BH ao cubo sobre 12. Então, o módulo de resistência vai ser BH ao cubo sobre 12, que é o momento de inércia, dividido por H sobre 2, que é a distância do centroide, né, do eixo neutro, até a fibra mais comprimida ou mais tracionada, que é onde a tensão máxima acontece. Aí, fazendo a simplificação aqui, a gente tem que o módulo de resistência de uma viga com seção retangular será igual a BH ao quadrado dividido por 6. Sendo assim, pessoal, quanto maior for o valor de B e de H, maior será o valor do módulo de resistência e, portanto, menor será a tensão máxima. Isto é, uma forma da gente reduzir a tensão que incide sobre uma peça está no aumento da largura ou da altura dela, se no caso aqui for uma peça de seção retangular, né? E observem que, quando a gente aumenta a largura, nós vamos aumentar o módulo de resistência e, portanto, diminuir a tensão linearmente, né? O módulo de resistência varia linearmente com a largura. Por outro lado, esse módulo de resistência varia com o quadrado da altura. Então, se nós precisarmos aumentar a peça, né? Aumentar a quantidade de material, é mais eficiente, no caso do momento fletor, né? Aumentar a altura do que aumentar a largura. Entendido? Ou seja, o módulo de resistência de uma viga com seção retangular é a área, né, que é base vezes a altura dividido por 6. Bom, pessoal, então é isso. Nessa aula a gente desenvolveu a fórmula da flexão, né? Isto é, a gente obteve a equação
que nos permite estimar as tensões normais que são produzidas em viga a partir do momento fletor e de propriedades da seção transversal, né, especificamente do momento de inércia e da posição do centroide da peça. E na sequência nós vamos resolver alguns exercícios, né, resolver alguns problemas sobre o cálculo de tensões em vigas. Mas isso eu vou deixar para os próximos vídeos, tá bom? Então, pessoal, obrigado por assistirem a aula até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.